Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui, Pastor Ronaldo, com mais um vídeo para vocês da mensagem da Palavra de Deus. Vamos ler a Palavra de Deus hoje em 2 Coríntios, capítulo 8 e um pouco também do capítulo 9. Diz assim a Palavra do Senhor. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois, segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, como começou, assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo tendes abundância em fé, em palavra e ciência, em todo o zelo no vosso amor para conosco, assim também sobressaí nessa graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pelo zelo dos outros a sinceridade do vosso amor. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aqui dou o meu parecer sobre o que vos convém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala aqui sobre a coleta na igreja de Coríntios, e esta coleta na igreja de Coríntios era para os pobres da Judéia. E ali o apóstolo Paulo, ele, quando enviou esta carta, ele está usando como exemplo o que aconteceu nas igrejas da Macedônia. Nas igrejas da Macedônia, os macedônios, eles foram os primeiros, tanto na vontade, no querer, se voluntariando para ajudarem os pobres da Judéia. Então vejamos, haviam os pobres da Judéia e haviam os profundamente pobres da Macedônia. Significa que aqueles que tinham menos do que os pobres ajudaram os pobres. Então os que tinham menos ajudaram os que teriam teoricamente um pouco mais. Vejam bem, o que acontece? Aqui diz que houve abundância de alegria, de uma grande alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em riquezas da sua generosidade. Isso é um fato muito importante. Veja também lá no versículo 3 que eles contribuíram acima das suas posses. Eles contribuíram acima das suas posses. Nós podemos observar o seguinte, que em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, Paulo diz o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Veja bem, aqui nos fala muito da lei da semeadura e da ceifa. Aquele que planta, colhe. E conforme o plantio, vai ser a colheita. Se você planta muito, você colhe muito. Isso é muito importante, muito interessante, porque nessa passagem nos fala exatamente uma coisa, que eu vejo as pessoas reclamarem, eu vejo as pessoas colocarem obstáculo para não abençoar a obra de Deus, para não ofertarem, não fazer a obra de Deus. E eu não estou nem falando de dízimo, eu estou falando de oferta. Porque a pessoa diz assim, eu não tenho nada para dar. Mas não existe ninguém tão pobre, tão pobre, tão pobre que não tenha nada para dar. Porque os macedônios, eles são usados como exemplo, e o apóstolo Paulo diz que eles, na sua profunda pobreza, eles estavam abaixo da linha da pobreza. Os pobres estavam na Judéia. Na Macedônia estavam os profundamente pobres.
E foram esses profundamente pobres que ajudaram os outros. Então, mesmo que a pessoa não tenha nada para doar na obra de Deus, ele pode doar seu tempo, ele pode doar suas orações, ele pode doar a sua prontidão de vontade, o seu voluntariado. Eu não tenho nada para dar, mas eu posso ir lá e ajudar a limpar um banco da igreja, eu posso ajudar o irmão na construção da casa dele, eu posso doar um dia do meu trabalho, posso doar um dia do meu tempo, mas eu não sei construir, mas eu posso ser ajudante, posso carregar uma água, posso fazer um café. Então, amados, aquele que não tem nada, sempre tem alguma coisa. Nós vemos a palavra de Deus quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. E Jesus pergunta aos discípulos, Jesus ordena aos discípulos, dá-lhe vós de comer. Os discípulos não responderam nada, mas André apresentou, um dos discípulos apresentou o menino. Olha, tem este menino, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pediu aqueles 5 pães e 2 peixes, orou a Deus, dando graças, e com essa oferta, Jesus multiplicou e foi multiplicando. Agora veja bem, como funciona? Primeiro, o que você tem, você dá graça a Deus. Você dá graça a Deus, você agradece ao Senhor. Com aquilo que você tem, você agradece. Depois, você organiza aquilo que você tem de uma forma que você vai fazer a gestão diante da presença de Deus. Vai saber administrar. Deus é que vai te dar sabedoria quando você for orar, quando você for falar com Deus. Ele vai te dar sabedoria para você administrar. Foi o que Jesus fez. Jesus mandou sentarem os grupos de pessoas, grupos de 100, grupos de 50. O Senhor Jesus mandou que eles se organizassem, sentem em grupos organizados. Para quê? Para na hora da multiplicação, uns não comerem demais e outros ficarem sem nada. E depois, olha a organização, como é importante. Depois que Jesus multiplicou, sobraram 12 cestos com pedaços de pães e peixes. E Jesus disse, recolhei, guardai o resto. Alguns estudiosos dizem que no dia seguinte, eles comeram aquilo que sobrou naquele dia. Então, minha mãe sempre dizia, dia de muito, véspera de pouco. Ou seja, hoje tem muito, amanhã pode não ter nada, ou pode ter pouco. Então é sempre bom se organizar, administrar o que tem, para que você sempre tenha. Louvado seja Deus. E de maneira que os cristãos que estavam na Judéia estavam precisando dessa ajuda, e através da igreja da Ásia, o apóstolo Paulo pôde socorrer, por intermédio de Tito, ali os cristãos que estavam na Judéia. Amados irmãos, com certeza você tem algo que pode fazer pelo reino de Deus. Você tem algo que pode fazer para abençoar, para ajudar alguém. Que você possa ter um coração, ter um espírito voluntário, ter um coração pronto para fazer algo para Deus. Tenha essa prontidão de vontade. E seja generoso, como diz a Bíblia. Seja generoso, abençoe, dê com fartura. Porque aquele que planta com fartura, colhe com fartura. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa colheita!